amável, de tudo que é de boa fama. Então, o que Paulo está dizendo? Eu quero que a igreja, à qual eu me dediquei tanto, apresente este conteúdo racional, esse conteúdo de inteligência, que a cabeça dos meus discípulos, dizia Paulo, devem estar cheias desse tipo de pensamento, desse tipo de conhecimento, desse tipo de entendimento. Se há alguma coisa merece ser pensada dentro desse conteúdo, que seja isso que ocupe o pensamento de cada um. Ele diz assim: tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O que Paulo está dizendo? Que cada crente deveria ser um modelo desse padrão. Um modelo desse padrão, de modo que nós pudéssemos dizer como Paulo: tudo que vocês viram em mim, tudo que vocês aprenderam daquilo que eu falei, daquilo que eu ensinei, daquilo que eu preguei, tudo que vocês compreenderam a partir da minha vida, isso pode ser praticado porque procede do Espírito, procede de Deus, e vai produzir para a vida de vocês a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas esse não é um projeto só para o pregador, esse é um projeto para cada cidadão do reino dos céus. Então, se o irmão é cidadão do reino de Deus, o irmão tem uma contribuição a dar a esta sociedade, tem uma contribuição a dar à sua família, tem uma contribuição a dar a esta igreja. Mas antes de tudo isso, é preciso que isso passe a fazer parte da sua experiência pessoal, para que a nossa pregação ou o nosso testemunho não seja algo vazio, desconectado da realidade da nossa experiência particular e pessoal. Então Paulo diz: olha, eu penso que tudo isso deve encher a cabeça de vocês, e eu quero que vocês olhem para a minha própria vida, a fim de que vocês percebam isso tudo que eu estou falando na minha vida. Paulo está dizendo que nós devemos então ser como modelos de um padrão de vida, de um padrão de comportamento, de um padrão de expressão do conteúdo daquilo que enche a nossa cabeça. A Bíblia diz que o coração, daquilo que o coração está cheio, a boca fala. A boca fala aquilo de que o coração está pleno. Então, eu sugiro que a partir desse momento e nos dias futuros, a gente comece a ver o que a nossa boca está falando, porque isso ajuda a compreender o que os nossos corações e mentes estão pensando. Porque se a boca fala aquilo de que o coração está cheio, o primeiro desafio é isso que Paulo diz: o que você viu em mim, o que você ouviu de mim, o que a minha boca pronunciou, o que a minha boca declarou, o que o meu comportamento demonstrou, isso é a evidência de tudo isso que eu estou falando. Então Paulo está nos chamando para que nós evidenciemos em nossa vida diária esse conteúdo espiritual de alta qualidade, de alta performance. Porque se nós fizermos isso, nossa vida vira um testemunho. Se nós fizermos isso, não temos que ter a preocupação de fazer uma pregação objetiva e retórica, porque a nossa vida já terá precedido esta pregação. A nossa vida já terá sido um testemunho desse conteúdo que Paulo falou, que era tão importante que enchesse e fosse pleno dentro da vida de cada um de nós. Então a igreja de Jesus Cristo é chamada a ter esse conteúdo, não só dentro da cabeça, mas capaz de ser demonstrado, para que as pessoas possam ouvir desta igreja a frase de Paulo: o que vocês viram em nós, o que vocês viram no meio de nós, o que vocês aprenderam conosco, o que vocês experimentaram na comunhão da nossa igreja, isso praticai. Ou seja, nós nos tornamos responsáveis diante desta sociedade de demonstrar com a nossa vida, com a nossa participação, aquilo que vai inspirar a sociedade a viver esse padrão que Paulo fala para os filipenses.
Até aí, tudo bem? Faz sentido para vocês? Então Paulo dá mais um passo. Aí diz assim, Paulo diz assim, o que vocês aprenderam e receberam de mim. Então a construção da vida cristã não é fruto do acaso. Nós não vamos ter essa qualidade de vida, nós não vamos ter essa qualidade de testemunho, nós não vamos ter este conteúdo presente na nossa mente por acaso. Isso tem que ser uma escolha, tem que ser algo que a gente decide aprender e trazer para dentro da gente e transformar isso numa prática cotidiana. Então Paulo está dizendo, o que vocês aprenderam e receberam de mim, esse conteúdo que vocês aprenderam, então esse conteúdo precisa ser aprendido, porque nós aprendemos culturalmente os valores e princípios do mundo que nos rodeia. Nós aprendemos os princípios e valores das coisas que a sociedade normalmente compartilha através dos seus meios de comunicação, através de das suas peças, suas novelas, seus teatros, suas revistas, seus filmes. É através desse conjunto que a sociedade vai comunicando o conteúdo da sua cultura, vai mostrando as suas crenças. Mas a igreja de Jesus Cristo tem uma outra fonte. Paulo está atribuindo esta fonte ao Senhor, quando ele diz lá na frente, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele está referenciando Jesus como a base desse aprendizado, como a fonte dessa informação. Então nós não temos como experimentar tudo isso se não nos dedicarmos a aprender isso, se não nos dedicarmos a assimilar isso e praticar isso. Por isso que eu quero dar a sugestão que a gente comece a praticar a bondade, praticar a benignidade, compartilhar isso que Paulo recomendou. Então faça um exercício a partir de hoje, procure expressar alguma bondade, da qual você tem absoluta consciência. Estou fazendo isso como um ato de bondade, estou praticando esta bondade, porque Paulo recomendou isso aos filipenses e ele nos recomendou por via de consequência. Então estou praticando isso. Olha que outra coisa você pode praticar, tudo que é respeitável. Procure a partir de hoje, de amanhã, ter a capacidade de selecionar o que é respeitável e exercer isso, praticar isso nas suas relações interpessoais. Procure desenvolver uma prática que traga como conteúdo esse respeito de que fala a Escritura, de que fala o apóstolo Paulo. Ser benigno, ser respeitoso. Olha que outra coisa interessante, seja justo. Procure praticar a justiça. O que é a justiça? É fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Aprenda o que é o ponto de vista de Deus, entenda. Por isso vá estudando a palavra, assimilando a palavra, compreendendo a palavra, para que você possa praticar a justiça decorrente do entendimento da palavra. Ah, mas tem gente que não faz isso, tem gente que é assim. Nós não temos que estar preocupados com as pessoas que não fazem isso, mas nós devemos estar preocupados se nós estamos fazendo o que a palavra nos ensina a fazer. Então não é o outro com seu comportamento errado que deve nos influenciar, mas é o Paulo com seu comportamento certo e com suas informações certas e com sua pregação que deve trazer a influência positiva para as nossas vidas. Não nos deixemos levar pelo que o mundo diz ou faz ou pratica. Ah, de repente o mundo mente, mas todo mundo mente. Mas aqui está dizendo que eu tenho que ser verdadeiro, que eu tenho que ser justo. Eu não tenho que ser a palmatória do mundo, mas eu tenho que ser uma alternativa de Deus, um cidadão do reino dos céus, fazendo a coisa certa. Não quer dizer que eu vou ser perfeito, porque a Bíblia diz que eu não vou ser perfeito. A Bíblia diz que só Deus é perfeito, então em mim haverá imperfeições.
mas imperfeições que serão pontos de melhoria na minha vida. Vou me preocupar em melhorar a cada dia. Vou me preocupar a cada dia em ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque da minha vida vai proceder um modelo, como Paulo diz: o que vistes em mim, o que entendestes de mim, isso praticai. Então nós somos chamados a ter uma postura, não de um moralismo qualquer, não é disso que nós estamos falando, mas é de um conteúdo de alta performance relacional, tanto com Deus quanto com as pessoas ao nosso redor. E isso vai produzir para nós uma qualidade de vida superlativa, porque a Bíblia diz que o Deus da paz, em decorrência dessa prática, vai estar conosco e vai aprovar o nosso comportamento. Por isso que Ele vai nos dar a bênção de uma vida pacífica, abençoada, tranquila, generosa. Por isso que a nossa vida vai descansar no Senhor. Então veja só, é de mim isso praticar. Paulo diz: aprendei de mim. Cada um tem que ser um referencial desse conteúdo. Cada um tem que ser um referencial dessa palavra. Cada um tem que ser um referencial disso, para que alguém possa, olhando para a nossa vida, entender que ser cidadão do reino dos céus é possível, que fazer a coisa certa é possível, que escolher o caminho certo é possível, que escolher este conteúdo é possível, não é algo impossível. A Bíblia diz que você tem que ser como um astro luminoso no meio de uma geração perversa e corrompida. Então somos chamados a ter este conteúdo, não para sermos melhores do que os outros, arrogantemente ou prepotentemente, mas para sermos uma alternativa para as pessoas cujas vidas estão cheias de mazelas. Tem que tirar essas mazelas e encher da benignidade, da bondade, da lealdade, da fidelidade. É substituir o conteúdo comprometido do coração por um conteúdo abençoado pelo Senhor, produzido pelo fruto, pelo Espírito, como um fruto benigno. Até aí faz sentido para vocês? Então vamos dar um passo a mais. O conteúdo que deve ocupar a nossa mente é o conteúdo ensinado por Paulo à igreja dos Filipenses, ensinado por Jesus nos seus sermões, ensinado pela palavra de Deus, para ocupar o universo da nossa mente. Eu lhes posso ensinar porque eu aprendi. Eu não me surpreendi, disse Paulo, com nenhuma situação da vida, porque eu aprendi. Esse é o segundo ponto. É importante que nós tenhamos esse conteúdo para que nós possamos falar como Paulo. Paulo disse assim: eu aprendi. Veja só o que Paulo diz aqui, que é importantíssimo para nós. Ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o maior segredo da vida humana. Esse é o maior segredo da nossa felicidade. É aprender a viver contente em toda e qualquer situação, em toda e qualquer conjuntura. Porque não são as circunstâncias externas que vão determinar a nossa felicidade. É o conteúdo espiritual que está dentro de nós que determina a nossa felicidade e a maneira de agir para enfrentar as adversidades. Portanto, não são as adversidades que nos destruirão ou nos derrotarão, mas é o conteúdo das nossas crenças, da nossa fé, da construção da nossa espiritualidade que confrontará as circunstâncias que tenhamos que enfrentar ou que tenhamos que lutar, contra as quais tenhamos que nos posicionar. Paulo diz: eu aprendi e estou preparado. Eu tenho capacidade de agir em toda e qualquer situação e ser vencedor, porque não é apenas enfrentar as dificuldades e sair derrotado desse enfrentamento, é enfrentar e vencer. Paulo diz isso aqui, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado,
como sei ser honrado. Então Paulo está dizendo, eu aprendi, a vida é um aprendizado. E Paulo diz, olha, você vai aprender a partir desse conteúdo que você vai colocando na sua mente, porque é com esse conteúdo que você aprende a enfrentar as humilhações, é com esse conteúdo que você aprende a ser honrado e não se ensoberbecer, é com esse conteúdo que você aprende a, sendo humilhado, não se destruir, a não se autodestruir, se avaliar negativamente. É com esse conteúdo que você vai aprendendo a dar a volta por cima em situações que tinham tudo para te derrubar, mas não te derrubam. Por quê? Porque as suas crenças e a sua atitude em relação à vida são atitudes superlativas e que te ajudam a enfrentar e sair mais do que vencedor. Por isso que a Bíblia diz, em Cristo somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz, uma coisa faço, dizia Paulo, e uma coisa é, esquecendo-me as coisas que vão ficando para trás, eu vou prosseguindo para o alvo da minha soberana vocação. Então Paulo entende que a vida tem que estar munida deste conteúdo, para a gente não ficar à mercê, nem ficar refém das humilhações, das dificuldades, das tribulações e dos problemas que vão acontecendo e nos puxando para trás, e nos puxando para baixo, e nos bloqueando a carreira. Então Paulo diz, olhe para dentro de você, entenda o potencial que Deus coloca dentro de você, e entenda que você pode aprender isso, e pode dizer como Paulo, eu aprendi, por isso eu estou habilitado a enfrentar a humilhação, a honra, e assim ele vai descrevendo que ele aprendeu. Então isso é possível de ser aprendido. Isso não é um golpe de sorte, de repente aquele cara é um sortudo, rapaz, consegue superar tudo, dá a volta por cima, caiu, levanta outra vez, vai em frente, né? Não é um sortudo, ele aprendeu, ele selecionou o conteúdo que devia estar dentro da sua mente, ele deu ao Espírito Santo a liberdade de conduzir a sua vida, construindo esse conteúdo. Ele entendeu que podia ser vitorioso, mesmo que estas coisas ruins acontecessem com ele. Paulo sabia disso e disse, igreja dos Filipenses, eu quero que vocês encham a cabeça de vocês com esses projetos de Deus, e vocês vão estar habilitados a superar as dificuldades que eventualmente possam vir. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura quanto padecer necessidades. Paulo diz, esse meu aprendizado possibilitou que eu tivesse a capacidade de enfrentar as situações, e eu adquiri experiências, e são com essas experiências que eu construo as minhas memórias, e construindo as minhas memórias, eu me lembro daquele momento difícil, quando Deus me abençoou e me ajudou a estabelecer os meus pensamentos e os meus sentimentos, dando-me a capacidade de superação. Então, quero trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. Então, o Evangelho é um projeto de esperança para o ser humano. O Evangelho é um projeto de bem-aventurança para o ser humano. Uma vez um pregador americano chamado Billy Graham estava pregando numa universidade na Inglaterra, e era uma época que o mundo estava todo voltado para uma teologia chamada teologia da morte de Deus. Eles falavam que Deus tinha morrido e a igreja era o seu túmulo. E o Billy Graham foi fazer uma preleção numa das principais universidades da Inglaterra. E um aluno perguntou assim, pastor Billy Graham, é verdade que Deus morreu? Ele falou assim, não é verdade, porque hoje de manhã eu falei com ele. Então, isso que muitas vezes o povo não entende, é que Deus para nós não é uma ideia, Deus para nós não é uma doutrina, Deus para nós não é uma teoria, Deus para nós é uma pessoa, personalidade viva, com a quem a gente estabelece um relacionamento, com quem a gente estabelece uma comunhão,
o nosso culto é uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor e de sair daqui munido de uma inspiração capaz de nos ajudar a enfrentar a humilhação, as situações que nos puxam para baixo e superar e vencer. E se formos bem-aventurados, que saibamos administrar a bem-aventurança, as bênçãos de Deus e fazer que elas se multipliquem, abençoem nossas vidas e as vidas de todo mundo ao nosso redor. Então, é nos munirmos deste conteúdo de fé que Paulo está falando aqui, esse fruto do Espírito. Esse mesmo Billy Graham, uma vez perguntaram para ele, será que há esperança para o mundo? Ele escreveu um livro intitulado Mundo em Chamas. Então, um dos interlocutores, um jornalista, perguntou, mas doutor, existe esperança para o mundo? Ele pegou a Bíblia e disse assim, esse livro está cheio de esperança. Da primeira página até a última, é um livro cheio de esperanças. Mas é preciso que você creia no autor destas teses. É preciso que você entenda o poder do Espírito Santo. É preciso que você experimente na sua vida a ação de Deus, porque você deixará de ser a pessoa derrotada e frustrada, e você abrirá a sua vida para a possibilidade da vitória. Por isso que a Bíblia diz, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Por isso está a formação das nossas crenças na nossa cabeça. Tal qual formamos as crenças na nossa cabeça, tal qual cremos no mundo exterior. Se formamos crenças derrotistas, crenças de frustração, de não vai ser possível, não vou conseguir, minha vida não é o que deveria ser, essas crenças vão trazendo a mente da gente para um lado negativo e destrutivo. Mas se nós nos enchermos das crenças do Evangelho, das crenças que vêm do alto, do poder de Deus que opera em nós e através de nós, então para nós todas as coisas serão possíveis, como Deus prometeu a Josué, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente te conduzas, e tu serás abençoado, todo lugar que pisar a planta do seu pé eu vou te dar, e você vai ser uma vitória abençoada, você vai ser bem-sucedido. Esse bem-sucedido não quer dizer coisas materiais, porque Paulo está dizendo aqui, eu aprendi a ter dificuldade, a padecer necessidade, mas a necessidade não me destrói, a necessidade não me desconstrói, a necessidade não me anula, a necessidade apenas me faz renovar a minha fé, sabendo que depois dessa necessidade virá o tempo da abundância, o tempo da prosperidade, que Deus dá àqueles que confiam no seu nome. Diz a Bíblia, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o crente desamparado pelo Senhor a padecer necessidades, porque o Senhor reúne os crentes ao redor da sua mesa e distribui com eles as suas bênçãos da cidadania espiritual. O cidadão do reino de Deus pode esperar do Senhor um governo seguro, sério, sincero, verdadeiro, e pode esperar do Senhor a capacitação, o aprendizado que Paulo disse que teve. Pode ser o seu aprendizado, pode ser o meu aprendizado, pode ser o nosso aprendizado. E que maravilha se a gente puder dizer depois de algum tempo o que Paulo disse, olha, eu sei estar humilhado, também sei ser honrado. Em todas as coisas e circunstâncias eu tenho experiência, tanto a ter fartura como a ter fome. Assim sei ter abundância, como sei ter escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que fé magnífica. No meio das adversidades você não naufraga. No meio das dificuldades você não fica abatido ao ponto de perder a esperança e a segurança. No meio de tudo isso, você diz como Paulo, eu aprendi, pelas experiências que eu já tenho acumulado ao longo da minha vida, eu aprendi a passar por estas situações e a manter viva a minha fé e a minha esperança. Eu tenho experiência. Essa é a relação do crente com Deus. Crente que vai adquirindo experiências. Dia após dia vai adquirindo experiências. Vai adquirindo respostas de oração. E vai com isso construindo as suas memórias.
Por isso que ele pode fazer como Jeremias disse: quero trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. É isso que Paulo está dizendo. Eu posso estar passando essa dificuldade, mas isso não vai me destruir, porque eu tenho na minha memória a ação de Deus que me deu experiências passadas, em cima das quais eu construí a minha vitória, a minha trajetória vitoriosa. Em Cristo posso todas as coisas, Ele me fortalece, disse aqui. Quando Davi foi enfrentar o Golias, o rei Saul e o seu exército diziam assim: rapaz, você não tem condições, você é um menino, você é um pastor de ovelhas. Disse: não, eu tenho experiências. Um dia eu enfrentei uma ursa e venci. Um dia eu enfrentei um leão e venci. Eu tenho experiências. Não é esse gigante que vai destruir. Está zombando de Israel, mas não vai zombar mais. Porque o mesmo Deus que me deu a vitória ontem, que me deu a vitória anteontem, é o mesmo Deus que vai me dar a vitória hoje, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu socorro, a minha fortaleza, socorro bem presente nas minhas dificuldades. Ele não deixará vacilar o meu pé, aquele que me guia não deixará tropeçar, Ele vai me levantar. É assim, eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? É lá do alto, das moradas do Altíssimo, que chegam no meio das minhas mais difíceis tribulações, e diz aí: acalma-te, aquieta-te, o Senhor está no seu barco, a tempestade vai passar. Sabe, porque Jesus é o sol da justiça, não é? As nuvens às vezes cobrem o sol, não cobre? Você não viu uma tempestade, o sol some, desaparece, fica só aquela nuvem escura. Mas o sol está lá em cima. A nuvem é passageira, o sol é permanente. A nuvem passa, ela se desfaz, mas o sol volta a brilhar. E se você confia nisso, você tem a paciência de esperar a nuvem passar, porque você sabe que o sol brilha. E brilha sempre, e não de vez em quando. As nuvens aparecem de vez em quando, mas o sol é permanente. Então, meus amados irmãos, Paulo está dando: eu sei ser humilhado, mas sei ser honrado, e essas coisas já fazem parte da minha experiência espiritual. Agora veja só o final disso para encerrar. A fonte desse aprendizado, a fonte desse empoderamento, é o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi bom vocês se preocuparem comigo, disse Paulo, mas não se preocupe excessivamente, porque eu já aprendi a lidar com tudo isso. E eu tenho um referencial que me dá estabilidade e segurança. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode repetir esta frase para você mesmo, com toda a segurança? Você pode estar navegando no meio de uma tempestade, o mastro do navio quebrou, a vela rasgou, o tufão aumentou, o barco está girando, o barco está ameaçando de afundar. Você pode dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem essa fé, quem tem essa capacidade de navegar mesmo em águas turbulentas, sem se desesperar, é um abençoado do Senhor. É um abençoado que não naufraga. Ele vai avante, porque ele sabe que o Senhor está adiante dele. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse: vinde após mim, porque eu vou liderar o caminho. Sou eu que vou ser a referência. Eu vou ser aquele que vai pisar o caminho pioneiro antes de você. Se você é seguidor de Jesus, acredite que Ele vai na frente. Você só é um seguidor. Siga direitinho, encha a cabeça com esse conteúdo. Aprenda a expressar este conteúdo pelas experiências que Deus já lhe tem dado. Organize a sua mente para que você não se deixe invadir por pensamentos negativos e destrutivos, mas deixe a sua mente se alimentar
do pão vivo que desce do céu, da palavra viva, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir, e Ele a fará prosperar naquilo para o que Ele a enviou. Então o Senhor é poderoso, e você pode navegar nas águas de Paulo e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu aprendi esse versículo, e porque eu aprendi, eu pratiquei, e porque eu pratiquei, eu adquiri experiências, e porque eu adquiri experiências, eu posso dizer hoje que eu sei que tudo isso é verdadeiro, porque tudo isso é verdadeiro na minha vida, na minha experiência pessoal. Crentes maduros são aqueles que vão adquirindo experiências e vão adotando cada vez mais esse conteúdo como uma crença firme e inabalável, e vão se tornando testemunhas vivas do poder e da graça de Deus. Todos nós precisamos buscar esta maturidade, construindo experiências espirituais que mostrem que esta fé é verdadeira, é inabalável e é contemplada pelo Senhor como uma dádiva especial que Ele nos dá, Ele nos capacita. Amém, meus irmãos? Então vamos cantar o hino que vem a seguir? Mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais de ti mesmo, ó Salvador. Preciso ter estas experiências espirituais, ter este conhecimento da palavra, que entrando na minha vida, me habilita a dizer como Paulo: eu aprendi a lidar com a honra, eu aprendi a lidar com a humilhação, eu aprendi a lidar com a fartura, eu aprendi a lidar com a escassez. Eu estou instruído e sei que tudo isso vai passar, porque o Senhor me conduz avante, acima e além das circunstâncias.